you torturing me like this? Why? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mr. Vice, e hoje nós vamos falar sobre The Evil Dead, um filme de terror considerado como terror trash, lançado em 1981, e assim como Halloween, de John Carpenter, e Quadrilha de Sádicos, de Wes Craven, The Evil Dead também conseguiu se destacar no meio de tanta coisa ruim que predominava no final dos anos 70 e início dos 80. Aqui no Brasil, o filme recebeu dois títulos, Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio e apenas A Morte do Demônio, que na minha opinião é uma adaptação muito melhor do nome original. Mas antes de começar a falar do filme e algumas de suas curiosidades, dá uma olhada no trailer de lançamento de The Evil Dead. No, it was the woods themselves. They're alive, Ashley. I fear that the only way to stop those possessed by the spirits of the book is through the act of bodily dismemberment. I don't care what happens to her. She's your girlfriend, you take care of her. The Evil Dead foi escrito e dirigido por Sam Raimi, produzido por Rob Tapert e protagonizado por Bruce Campbell, três amigos adolescentes com um sonho de se tornarem famosos no mundo do cinema. Para quem não sabe, Sam Raimi veio a se tornar um grande diretor de filmes, dentre eles tem Um Plano Simples, Arraste-me para o Inferno, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e, claro, a primeira trilogia dos filmes do Homem-Aranha, aqueles com Tobey Maguire. Tirando o terceiro filme do Homem-Aranha, todos os demais valem muito a pena você conferir depois. A história de The Evil Dead é super simples. 5 adolescentes resolvem passar o final de semana em uma cabana isolada nos bosques de Tennessee. Logo na primeira noite do grupo, eles encontram escondido no porão um tocador de fitas, junto com um livro encadernado em pele humana e escrito com sangue. Esse livro é chamado de Necronomicon Ex Mortis, ou o Livro dos Mortos. Inocentemente, os jovens então decidem reproduzir uma das fitas guardadas, na qual é pronunciado um antigo encantamento que dá permissão aos espíritos demoníacos que habitam a floresta para que eles possam encarnar nos vivos. A partir daí, o caos se instala dentro da cabana e uma série de coisas bizarras começa a acontecer. O personagem principal se chama Ashley J. Williams, apelidado por seus amigos de Ash, um cara normal que está tentando aproveitar um final de semana relaxante para pedir a mão de sua namorada Lisa em casamento. Mal ele sabia que naquela noite tudo iria mudar por completo em sua vida. Ash é interpretado por ninguém menos que Bruce Campbell, o ator que literalmente deu sangue para que os melhores takes fossem gravados da maneira que o diretor /amigo queria, não importando quantas vezes fosse necessário repetir. Durante a cena em que Ash tem que enfrentar um de seus amigos possuídos, Bruce se machucou por diversos momentos, tendo que se jogar contra as paredes e os móveis da cabana. Tudo isso para dar mais credibilidade na sua atuação.
Bruce interpretou Ash nos 3 primeiros filmes e também na série chamada Ash vs Evil Dead, lançada em 2015, já com Ash bem mais velho, mais gordo, só que com o mesmo carisma de sempre. A série durou apenas 3 temporadas, sendo cancelada em 2018 depois da terceira. Eu mesmo assisti até a segunda e estava gostando do que eles fizeram, só espero que tenha tido um final adequado, mesmo sendo cancelada. Uma outra coisa que acrescentou ainda mais realismo ao filme foi a própria cabana. Ela realmente era de verdade e tem uma história tão chocante quanto a ficção. Sua construção aconteceu no século XIX e quando o homem que a construiu estava colocando o último tijolo da chaminé, um raio o atingiu e ele morreu na hora. Desde então, a cabana ficou considerada como mal assombrada e ninguém morou ali por 40 anos. Acontece que em 1925, uma família muito pobre que não se preocupava mais com as lendas da cabana decidiu ir morar lá. A família era formada por uma mãe, sua filha e a avó. Na primeira noite que estavam dormindo, uma tempestade de raios se iniciou. A menina, com medo, foi até o quarto de sua mãe e depois para o da sua avó. Coincidentemente, as duas haviam morrido de causas naturais nessa noite. No outro dia, a garota foi achada escondida em uma fazenda nas proximidades. Ela foi adotada pela família da fazenda, mas nunca se recuperou totalmente do incidente. E sempre que acontecia outra tempestade, ela entrava em crise e saía correndo pela floresta, várias vezes sendo encontrada dentro da mesma cabana. A verdade nua e crua é que The Evil Dead não foi um filme nada fácil de ser finalizado, e o principal fator que contribuiu com essa questão foi a verba curta que a equipe possuía. Aliás, Sam Raimi fez milagre ao iniciar o projeto com apenas $100 mil, e isso tinha que ser suficiente para dar cabo da produção, do salário dos atores, dos contratos de locação, etc. Todas as pessoas envolvidas tiveram que fazer enormes sacrifícios para que as filmagens continuassem a acontecer de uma forma ou de outra. A atriz Ellen Sandwich, quem o diga, ela interpretou a irmã de Ash, Cheryl Williams, e teve que refazer uma cena em que corre descalça pela floresta, de madrugada, no inverno, vestindo apenas uma camisola mais de 20 vezes. Quando finalmente acabaram todos os takes, Ellen estava toda cortada pelos galhos das árvores, sangrava muito pelos pés e chorava compulsivamente. Ela se retirou das gravações logo depois desse episódio e nunca mais voltou a atuar de forma profissional. Sam Raimi, por exemplo, teve que reescrever inúmeras vezes cenas diferentes do roteiro original para que a história ficasse coerente em certos pontos, já que à medida que o tempo se estendia, as filmagens não terminavam e os atores encerravam seus contratos. Em muitos momentos do filme, se você reparar bem, vai acabar percebendo uma falha aqui e ali, como cortes rápidos demais, erros de continuidade e até uma maquiagem se desfazendo na hora errada. Ao meu ver, essas miudezas não são nada que atrapalhe a experiência de poder conferir uma obra tão original e impactante quanto The Evil Dead. Como Sam Raimi queria uma obra que impactasse a plateia, seu filme por muito pouco não conseguiu o selo de aprovação para ser exibido nos cinemas americanos. The Evil Dead recebeu a classificação X de faixa etária, por conter cenas de extrema violência gráfica. Essa classificação X só era dada a filmes considerados bastante violentos e perturbadores, frequentemente usada para rotular filmes pornográficos, ou seja, apenas os adultos poderiam assistir The Evil Dead, o que diminuiu ainda mais as chances que o filme tinha de lucrar com a bilheteria. Afinal, assim como é até hoje, o público adolescente são os que mais consomem esse tipo de conteúdo. Por sorte, o filme se saiu muito bem quando foi exibido na Europa, sem as restrições de idade e também quando foi lançado em VHS, se tornando um clássico instantâneo do gênero trash de terror. The Evil Dead não foi um sucesso estrondoso, mas conseguiu se pagar arrecadando $2,5 milhões. A ideia da criação de um filme de terror aconteceu de forma um tanto casual. Em 1979, Sam Raimi e seu amigo Rob Tapert estavam no cinema para assistirem à estreia do filme Halloween de John Carpenter. Os dois sabiam que o diretor Carpenter havia gasto muito pouco na produção e ainda assim teve um faturamento promissor. Quando a sessão acabou, Rob se virou para Raimi e o questionou. E aí, Sam, você conseguiria fazer um filme como esse ou melhor? Essas palavras foram suficientes para que Raimi aceitasse o desafio. Agora eu vou falar sobre algumas peculiaridades dos filmes do Sam Raimi. Você sabia que o carro que aparece em The Evil Dead é o mesmo do filme do Homem-Aranha?
Pois é, o Oldsmobile Delta 88 de cor amarela que vemos com os jovens no início do filme era do próprio Sam Raimi. Como a falta de grana era constante, o diretor teve que encontrar meios de economizar um trocado e colocou seu carro na história. Depois disso, em todos os filmes que Raimi foi diretor, ele dava um jeito de enfiar o seu velho Oldsmobile em alguma cena que fizesse sentido, algo como um easter egg pessoal. No caso do primeiro filme do Homem-Aranha, ele é o carro dirigido pelo tio Ben. E não é somente com seu antigo carro que o diretor trabalha com frequência. A parceria entre ele e Bruce Campbell nunca acabou. Os dois continuaram e continuam a trabalhar juntos sempre que podem, mesmo que seja apenas uma pequena participação especial de Bruce nos filmes do Raimi. Na trilogia do Homem-Aranha, o ator aparece nos 3 filmes, sempre interpretando um personagem diferente. Uma coisa que pouca gente sabe é que foi o amor pelas comédias pastelão quem uniu Bruce Campbell e Sam Raimi. Os dois desde pequenos sempre tiveram uma veia humorística em seus trabalhos, sendo que Os Três Patetas foi a pedra angular na vida desses adolescentes. Eles são fãs declarados do programa e já se pronunciaram várias vezes sobre o tema. A inspiração foi tanta que na parte em que Ash está no porão da cabana, uma lâmpada se enche de sangue e acaba estourando, assim como os canos começam a jorrar sangue. Isso só ocorreu porque Sam Raimi quis fazer uma homenagem aos seus ídolos de infância, parodiando uma famosa cena dos Três Patetas em que eles têm que consertar o encanamento de uma casa. E a mesmíssima coisa acontece durante o programa de comédia. A única diferença é que não é sangue e sim água. E aqui eu finalizo a análise dessa pérola do cinema trash, um dos meus preferidos sem dúvida. Apesar dos inúmeros problemas que cercaram a produção e da qualidade técnica questionável em alguns momentos, The Evil Dead consegue se sair muito bem, apresentando uma história realmente assustadora que chega a incomodar na maioria das cenas. Com o passar do tempo, a morte do demônio criou uma enorme quantidade de fãs e hoje o universo da franquia já se expande para os jogos de videogame, quadrinhos, séries e até um reboot que aconteceu em 2013. Se você quiser saber mais detalhes sobre a obra, eu indico fortemente o livro Evil Dead, escrito por Bill Warren e publicado aqui no Brasil pela editora Darkside. O filme se encontra na plataforma da HBO e compensa demais ser assistido até hoje. Então é isso, pessoal, muito obrigado para você que viu até aqui, gratidão sempre e até o próximo vídeo do canal Mr. Vice.